Olá pessoal, estou aqui de volta para gravar mais um vídeo falando sobre a Ship Life, tá? Lembrando que esses meus vídeos vão ser gravados um pouco para a área de em específico. Foi por isso que eu decidi criar o canal. Primeiramente porque eu queria falar um pouco da minha experiência, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem, estou indo nessa. E para ter um pouco dessa relação, um pouco de suporte também, tanto de mim para vocês, de vocês para mim, quando eu já estiver a bordo, tá? E também um pouco para diminuir a questão da dificuldade que quem está aplicando para a área de recepção encontra em conseguir informação no primeiro embarque, como eu venho enfrentando, como eu tive enfrentado, tá? Então, no último vídeo eu falei para vocês que a primeira empresa que eu apliquei, tá, foi a Infinity Brasil. Gente, lembrando, para quem quer iniciar uma carreira a bordo, a melhor maneira que tem é procurar uma agência recrutadora. E, gente, existem várias. Você procura a agência que seja mais conveniente para você, tá? Entre elas, vou falar as principais e as mais conhecidas. A Infinity Brasil. A Infinity, ela recruta para quase todos, se não todos, os navios de cruzeiro, tá? As companhias de navios, tá? Nós temos a ISM, que ela recruta principalmente para a Costa, para a Royal Caribbean e para a Pumantur. Temos a Portside, que eles fazem recrutamento também para a Royal e fazem recrutamento para, principalmente para a Costa, tá? Para a Costa Cruzeiro. E a gente tem a Valimar, que faz recrutamento para a MSC, ok? Então, só para relembrar, a primeira vez que eu apliquei foi pela empresa Infinity Brasil. Então, gente, o procedimento do primeiro cadastro é basicamente o mesmo. Vocês vão no site da empresa recrutadora, vão aplicar, vão preencher todos os formulários que tem lá. Basicamente se divide em 3 etapas. Você preenche esse seu formulário online, recebe um e-mail para um convite para a primeira entrevista, que é um entrevistador dessa empresa recrutadora. Ela vai fazer a primeira seleção com você, vai checar tudo que você colocou lá, todas as informações que você colocou que tinha. Posteriormente, se você for aprovado, você vai para a terceira fase, que isso aqui vem a constar de uma entrevista com a empresa recrutadora. Ou seja, quando você faz essa segunda fase aqui, tá? Fazendo a segunda fase, que é a entrevista com a empresa recrutadora, ou seja com a ISM, com a Infinity, com a Valimar, nessa entrevista eles vão direcionar vocês para uma posição específica, no caso a gente está falando de recepção, tá? Ele vai selecionar você para fazer a entrevista final, que é a entrevista com a empresa de cruzeiro, certo? Então, voltando um pouquinho para falar como é essa questão da entrevista. Você vai fazer o seu application online, faz tudo lá, e você vai receber uma entrevista um convite para essa entrevista online. Tá? Ela pode ser presencial, depende da região que você está. Como eu sou de Recife, as minhas primeiras entrevistas foram todas online, via Skype. Então, a entrevista ocorre via Skype. Gente, eu vou falar das 3 entrevistas em paralelo, tá? A minha entrevista com a Infinity Brasil, a minha entrevista com a Valimar e a minha entrevista com a ISM foram basicamente idênticas, gente. O procedimento é o mesmo. Todas as entrevistas, como eu apliquei para o cargo de recepção, as 3 entrevistas que eu apliquei, todas elas começaram em inglês. Tá? Então, o inglês é o requisito fundamental, o requisito mínimo, o inglês a nível fluente, tá? A nível fluente mesmo, para você estar trabalhando numa recepção de um cruzeiro marítimo. Então, começou a entrevista em inglês. Ah, Júlio, o que é que se passa nessa entrevista? Gente, a entrevista é apenas uma conversa. Essa coisa que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou falando com a câmera, mas no mesmo momento estou falando para diversas pessoas. Então, a gente começa a ter uma conversa natural. Nesse primeiro momento, ele vai checar as informações do seu currículo. Ah, Júlio, você falou que você tem inglês fluente. Onde foi que você aprendeu o seu inglês? Ah, Júlio, você falou que faz faculdade. Como é que é a sua faculdade? Júlio, você falou que você trabalhou para uma escola de idiomas. Como foi sua experiência na escola de idiomas? Foi assim que começaram as 3 entrevistas. Posteriormente, eles começaram a fazer algumas advertências e algumas perguntas sobre o cargo. Por exemplo, você trabalhou em hotel? Como foi que você lidou com tal situação? Me fale de uma situação que realmente foi bem inesperada no hotel.
por exemplo, tá? Ou, por exemplo, eles perguntaram, você sabe que você está disposto, você sabe que a carga horária dentro do navio de cruzeiro é uma carga horária extensa, você sabe que você vai ter que lidar com todo tipo de hóspede, que o hóspede de navio, ele é um cliente, ele é um hóspede exigente, e tá? Então vai ter momentos que você vai passar super tranquilo, mas vai ter situações que você vai passar que você vai pedir para ir embora, tá? Nesse sentido mesmo, que você não vai aguentar, que vai ser aquela loucura tudo mais, tá? Então eles deixam muito claro sobre o que é a posição e sobre o que é a Ship Life voltada exatamente para essa área. O mesmo com certeza se passa, gente, para os outros cargos, tá? Então, posteriormente a isso, eu fiz a entrevista, a gente começou com o inglês e posteriormente, depois do inglês, a gente passou para a entrevista do nada, assim, 7, 8, eles passaram para francês. Então, eu lembro que no caso da ISM, ele passou para espanhol, tá? Ele perguntou que cargo que eu gostaria de estar aplicando, depois eu falei tudo mais, e a gente passou para o espanhol, e aí eu falei em espanhol, e na Costa também eu falei em espanhol. Na Costa não, na Infinity eu falei em espanhol. E depois na Infinity eu conversei em francês, tá? Na ISM eu não conversei em francês, mas ele mandou umas perguntas pelo Skype. Então se você fala francês e está aplicando, ele mandou, pelo menos na minha primeira entrevista com a ISM, a gente falou, eu falei em inglês e espanhol e respondi umas perguntas em francês. Ele escreveu umas perguntas lá no chat e eu respondi em francês. No caso da ISM e da Valimar, na Valimar não tenho certeza, eu não estou lembrado, gente, se eu falei em francês. Mas na Infinity, sim, eu falei em francês, falei em inglês e falei em espanhol, tá? Ele checou todos esses idiomas. Então, são perguntas básicas, tá? Então, eles começam a ter uma conversa bem natural com vocês, de onde você é, o que é que você faz, suas experiências de trabalho ou qualquer outra coisa que passe na mente deles, gente. Então, é isso que acontece nesse primeiro momento. Ele tá lá realmente para checar o seu perfil profissional e as suas experiências pessoais e profissionais também e sua formação. Dado esse primeiro momento, eles começam a falar, eles encerram essa entrevista e você tem que aguardar um e-mail de aprovação e de reprovação. Deixa eu contar como é que se deu a resposta das 3, tá? A Infinity, ela me passou um e-mail, tá? Nesse meu primeiro momento que eu falei no outro vídeo, que foi em 2013. A Infinity, eu fiz a entrevista por volta das 10 horas da manhã e às 2 da tarde eu estava recebendo esse e-mail de confirmação. Parabéns, você foi aprovado para a companhia Costa Crociere, tá? E você foi aprovado para a posição de Guest Service Operator, tá? Então, na Costa, se você for trabalhar como recepcionista, o cargo se chama Guest Service Operator, ok? Na Pumantur, no caso da ISM, eu falei que eu tinha interesse em trabalhar com a Royal Caribbean. E eles fazem seleção para a Royal Caribbean também. No momento, quando eu fiz a seleção na ISM, gente, isso faz menos de um mês, tá? Foi no dia... Não, faz mais de um mês, foi no dia 28 de agosto que eu fiz a seleção com a ISM. E fiz a seleção com a MSC no dia 25 de agosto. Então, na ISM ele falou, Júlio, a vaga que eu tenho disponível no momento é de Assistant Purser pela empresa Pumantur. E no mesmo momento ele falou que eu tinha sido aprovado, ok? E colocou lá as informações do cargo. Você aceita? Você concorda com isso? Eu falei sim, eu acho que tá bom e tudo mais. Posteriormente, ele colocou algumas informações no chat e todas as informações que ele me passou no chat, ele me mandou por e-mail. Ok, pessoal? Então, na Costa, só para repetir, na Infinity Brasil, perdão, eu estou confundindo nomes, na Infinity Brasil, eu fui aprovado para a função de Guest Service Operator, ok? Na companhia Costa Crociere. Na recrutadora ISM-BR, eu fui aprovado para a posição de Assistant Purser na companhia Pumantur. Na Valimar, eu fui aprovado para a posição de Guest Service Agent, ok? Na companhia MSC. Em ambas, eu recebi um e-mail de confirmação dizendo parabéns, você foi aprovado para tal cargo, para tal companhia. Agora precisamos dar andamento ao seu processo. Pronto, gente. Quando você é aprovado nessa seleção, tá, da empresa recrutadora, eles vão marcar para vocês uma entrevista,
com a empresa recrutadora. Então, lembra que eu falei que eu fui aprovado para a Costa, para a Pumantur e para a MSC, ok? Então, eles marcaram uma entrevista com a Costa, marcaram uma entrevista com a Pumantur e marcaram uma entrevista com a MSC, certo? Então, o que é que acontece? Eu fiz uma entrevista com cada uma dessas empresas. Só para salientar, a primeira que eu apliquei foi no ano passado, foi pela Costa, foi na Infinity Brasil, eu apliquei na Costa, fiz a entrevista com a Costa e eu fui reprovado por falta de experiência, tá? Tudo bem, desisti naquele momento, foi no final do ano passado. Nesse ano eu não quis saber mais de Infinity Brasil, tá? Tentei aplicar por outras, porque como eu falei no vídeo anterior, eu tive que me dirigir para São Paulo, porque a entrevista final na Infinity, tá, gente? Essa entrevista com a empresa pela Infinity Brasil, para quem está aplicando para esse cargo de recepção, que é um cargo de staff, ok? Essa entrevista ela tem que ser pessoal. Então, eles fazem essa entrevista pessoalmente. Você tem que se deslocar até o local da entrevista, que no meu caso foi em São Paulo. Eu moro em Recife e eu gastei uma graninha boa para poder chegar lá em São Paulo, ok? Até aí, tudo bem. Então tá, foi na Infinity. Na ISMBR, gente, eu ainda não fiz a última entrevista com a companhia. Eu estou aguardando, porque essa entrevista com a companhia está esperando abrir uma vaga para staff, ok? Do Assistant Purser masculino. Eu conheço diversas pessoas que aplicaram depois do que eu, mais do sexo feminino, e já fizeram essa entrevista, tá? Então eu tô aguardando essa entrevista final, porque tá esperando abrir exatamente a minha chamada no caso, para o sexo masculino. Júlio, e na MSC, como é que foi? Então, eu recebi a aprovação na MSC, tá? E aí foi marcado, eu teria que aguardar uma entrevista com a MSC para ser marcada a data. Então, só para dizer datas exatas para vocês aqui, eu vou dizer para vocês, tá? A minha aprovação na MSC, tá? Deixa eu dizer para vocês quando é que foi. A minha aprovação na MSC se deu no dia 13 de agosto, tá? Então, eu recebi a minha aprovação na MSC, eu fui aprovado... Gente, minto, perdão. A minha aprovação na Valimar, que é quem recruta para a MSC, se deu no dia 13/8, tá? A minha entrevista com a companhia, vamos lá, foi no dia 23 de agosto. Então, se a gente for levar aí o tempo que levou, então eu apliquei e fiz a minha primeira entrevista com a Valimar no dia 13 de agosto, certo? E recebi minha aprovação no dia 13 de agosto. A minha entrevista com a MSC só veio ocorrer no dia 23 de setembro, ou seja, fazem 15 dias, fazem quase um mês, tá? Que eu fui aprovado na entrevista final com a MSC, ok? E no caso da Costa, quando eu fui aprovado pela Infinity Brasil, essa duração foi basicamente a mesma, foi um mês, tá? Eu recebi a aprovação e com um mês depois eu recebi a data para estar indo para São Paulo e fazer essa entrevista, tá? Então, geralmente é o tempo médio, gente, que ocorre. Você é aprovado e em mais ou menos 20 ou 30 dias, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, essa sua entrevista com a empresa, sua entrevista final com a empresa, ela vai ocorrer, tá? Tudo bem. Então, falei agora dos processos, como é que foi essa entrevista com a recrutadora aqui no Brasil, e agora eu vou falar como é que foi a entrevista como é que foram as entrevistas com a MSC e com a Royal. Gente, eu ainda não fiz a entrevista com a Pumantur, que é a Royal Caribbean, tá? E eu só fiz a entrevista com a Valimar. Como é que foi a entrevista pela Valimar? Gente, foi uma entrevista bem engraçada porque eu estava dando aula quando eu fiz essa entrevista. E eu estava no meu smartphone e eu fiz a entrevista pelo smartphone e vi Skype pelo smartphone. Mas foi uma entrevista super tranquila, durou apenas 12 minutos mais ou menos, tá? Então, o que é que aconteceu nesses 12 minutos? Normalmente, basicamente a mesma coisa das outras entrevistas que eu falei pra você. Mas aí, o que é que aconteceu? A recrutadora,
ela fala muito bem os outros idiomas. Então, nesse momento, os seus idiomas eles realmente vão ser postos a xeque. Então, você tem que ir lá mostrar serviço, você tem que falar bem, tá? Tem que desenrolar muito bem o idioma. Então, a entrevista começou em inglês. Então, como toda entrevista é em inglês, como foram também com as recrutadoras aqui no Brasil, me foi perguntado, fale um pouco sobre a sua vida, das suas experiências profissionais, e eu fui perguntando, e eu fui falando, e à medida que eu fui me comunicando, eu fui... como é que eu posso dizer? À medida que eu fui me comunicando, ela foi fazendo algumas perguntas, eu fui respondendo, então é uma coisa bem espontânea, não tem essa regra. A regra que eu estou dizendo vai acontecer dele perguntar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional. Então esteja apto para falar sobre isso em qualquer idioma. Depois, do nada, ela trocou e foi para o francês, a gente começou a falar em francês, tá? E... ela perguntou onde foi que eu aprendi o francês, o porquê de eu ter começado a estudar francês e como foi que eu tinha conseguido essa minha fluência no francês. Do nada, depois que eu comecei a falar, terminei de falar do francês, ela elogiou o meu francês, tá? E posteriormente a gente foi para o espanhol. Conversamos em espanhol, ela perguntou se eu tinha aprendido o meu espanhol, basicamente a mesma coisa que eu falei em francês, eu falei em espanhol. E aí, quando ela acabou de fazer esse check, ela voltou para o inglês. E naquele momento que eu fiz a entrevista, ela falou: Júlio, o meu serviço aqui está completo, eu tinha que checar qual era o seu nível de idioma, tinha que checar a sua escolaridade, o curso, tá? Ela perguntou se eu tinha algum degree, tá? Então eu falei que eu estava terminando agora a minha faculdade em administração, ela também anotou esse ponto, e falou que era exatamente isso que eles estavam procurando, uma pessoa que tivesse experiência na área de hotelaria e que tivesse o domínio de idiomas, porque o cruzeiro tem essa necessidade de ter pessoas que realmente falem o idioma. Principalmente quem fala alemão e francês é bastante procurado, tem que dominar esses idiomas, tá? Então, a minha entrevista com a companhia foi isso, pessoal. Uma conversa bem tranquila e dentro de 5 dias eu recebi e-mail de aprovação dizendo que eu tinha sido finalmente aprovado, tá? Finalmente tinha sido aprovado para a MSC Cruzeiros. Então vocês não imaginam a minha alegria, né? Digo, depois de ter sido reprovado, fiquei naquela expectativa. Gente, tá demorando muito. Mas aí eu recebi com 5 dias a resposta da MSC e eu fui aprovado para a MSC Cruzeiros, né? E fiquei muito feliz e muito contente. Quanto a ISM-BR, eu ainda estou aguardando a entrevista final, porque não teve ainda a abertura e o chamado para o masculino. Já teve assistant purser do sexo feminino, ok? Já teve assistant purser do sexo feminino que foi chamado, tá? Já fez a entrevista final, já está em procedimento de embarque e eu estou tendo que aguardar a chamada do masculino. Então, gente, no mais foi isso, era isso que eu estava querendo tratar nesse vídeo, como é o processo de você aplicar, quais são os requisitos e o que é perguntado nessa tão esperada entrevista, tanto com as empresas recrutadoras, quanto com a entrevista final com a empresa, com a sua companhia, a qual você foi designado quando você estiver aplicando, tá? Então, se ficou alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, tá? Vocês podem deixar a pergunta aqui embaixo nos comentários, tá? Ou você pode escrever no e-mail que também vai estar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, clica em curtir, se inscreve no canal, que logo eu vou estar postando mais um novo vídeo. O próximo vídeo que eu vou postar, eu vou estar falando quais são as diferenças de você ser um recepcionista trabalhando na MSC e trabalhando na Costa, tá? Então tem alguns detalhes específicos que eu já tenho a job description, tá? Perdão, eu já tenho esse job description, tanto da MSC quanto das outras companhias, então eu posso apresentar para vocês quais são as principais diferenças entre estar trabalhando em uma e estar trabalhando na outra, tá? E quais são os procedimentos que acontecem depois de você ser aprovado pela companhia. Júlio, fui aprovado pela companhia, e aí? O que é que vai acontecer? O que é que eu tenho que esperar, tá? Então o vídeo já está com 19 minutos, eu pretendo fazer vídeos em média de 20 minutos, tá? Então eu me despeço aqui de vocês, espero que vocês realmente tenham gostado e me inscrevam se vocês ficarem com alguma dúvida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!